Shalom. O tema dessa mensagem, desse Shabbat, é: escolha com quem você vai caminhar. Senhor nosso Pai, eu coloco mais uma vez a minha vida diante do Senhor para o bem. Me ajude a passar essa mensagem. Obrigado pelas instruções, obrigado pelo teu falar, obrigado pelo teu amor. Que cada um receba, que essa mensagem encontre um coração com solo fértil, que a tua Ruach HaKodesh trabalhe em cada coração, que eles recebam a porção que cabe a eles, em nome de Yeshua, e tenha a vida transformada pelo Senhor. E obrigado pelas instruções nesse lugar. Obrigado. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Beshem Yeshua HaMashiach, e assim seja. Escolha com quem você vai caminhar. Nessa paraxá, Be'okotai, conforme os meus regulamentos, nos ensina sobre os resultados das nossas escolhas. Se escolhemos obedecer os mandamentos, as instruções do Senhor, Hashem estará conosco e sempre seremos bem-sucedidos, mesmo em meio às lutas, em meio às adversidades dessa terra. Mas se nós nos recusarmos a obedecer, seguiremos em companhia do nosso pecado, produzindo mais caos no meio do caos. E tudo o que fizermos, acredite você, ainda que bem intencionado, dará errado. Se nos recusarmos ao arrependimento, se não nos voltarmos para Hashem em busca de perdão, os nossos pecados não encobertos, não perdoados por Hashem, continuarão ativos, são devoradores e seremos disciplinados 7 vezes mais. Uma consequência ordenada por causa das nossas escolhas em direção à desordem. Como descrito em Terlim, Salmos capítulo 42, versículo 7a. Um abismo chama outro abismo. Que o sacrifício de Yeshua, o Mashiach da casa de Israel, não seja em vão na nossa vida. Temos 10 versículos que falam sobre os resultados da obediência. Resumidamente, as bênçãos resultam sempre em prosperidades, com abundância transbordante, shalom, saúde, com as nossas noites cercadas de tranquilidades, e seguiremos os nossos dias vivendo sem nenhum medo de absolutamente nada. Não importa o que ocorra. Os males dessa terra e as feras do campo não oferecerão nenhum perigo, nenhum risco para a nossa vida. Nessa condição de obediência, Hashem nos concederá forças sobrenaturais contra qualquer investida do maligno, do inimigo das nossas almas sobre as nossas vidas. Sempre seremos vitoriosos, fecundos, e a habitação de Hashem estará em nosso meio, para o nosso bem, e nos livrará de todo mal. Não andaremos encurvados, mas em pé, com a nossa cabeça erguida, não importa qual seja a situação, pois Hashem será conosco. A maior de todas as bênçãos para nós é
ter a presença de Hashem conosco. Ele deseja andar conosco, fazer morada no nosso coração e nos abençoar. Esses são os planos de Hashem para nós. Jamais estaremos sozinhos se seguirmos em obediência na direção de Hashem através de Yeshua. Para o Hashem, bendito seja o nome sagrado do Senhor. Agora, quando tratamos acerca das maldições, temos 26 versículos. Vemos uma evolução, um efeito em cadeia de coisas ruins. Dura coisa é escolhermos andar agarrado com os nossos pecados em desobediência às instruções de Hashem, longe da presença do Senhor. Dura coisa é andar em companhia do pecado. E muitos têm escolhido viver desse modo e ainda assim acreditam que Hashem está com eles. Preste atenção em relação ao paralelo que as pessoas vivem nesse mundo hoje com os textos escritos nessa paraxá, porque as similaridades não são coincidências. No texto que lemos em Vaikra, Levítico capítulo 26, versículo 14 a 20, descreve que o resultado da desobediência de andar, da nossa desobediência, como consequência, nós andaremos com pecado. E nós viveremos amedrontados, enfermos, com febre, trabalhando duramente, sem conseguir reter absolutamente nada. Um saquetel furado. Entregando os nossos pagamentos nas mãos dos nossos inimigos. Pessoas que desejam nos devorar. Pessoas más seriam senhores sobre as nossas vidas. O império das trevas que dirige esse mundo se apropriou dessa situação. A descrição segue relatando sobre as perseguições. Fuga por medo dos nossos inimigos. Fuga por medo da nossa própria sombra. Isso já está ocorrendo em toda a terra. As pessoas estão assustadas. Muitas vezes, com absolutamente nada. Mesmo nessa condição é concedida a oportunidade de retorno, que aparece em Vaikra, Levítico, capítulo 26, versículo 18. A admoestação do retorno para não seguirmos em frente nessa loucura. Se essas coisas não nos fizerem ouvir e obedecer às instruções de Hashem, se ainda assim não houver retorno para o Senhor, haverá o castigo de 7 vezes por cada pecado cometido. O pecado não perdoado. E ainda assim cobrará juros. Um devorador de bênçãos. Podemos avaliar as nossas vidas nesse ponto, avaliar nossas escolhas e ponderar com quem nós estamos andando, avaliar os resultados que nós temos obtidos das nossas escolhas. Não sigamos adiante fazendo as mesmas coisas erradas, esperando obter bons resultados. Avalie as portas que o Senhor abriu na sua vida e que você está fechando com as suas próprias mãos, com as suas próprias ações, com as suas próprias palavras. Se você compreender que a sua história de vida se encontra nesse ponto, tome uma decisão, tome força do Senhor e mude isso. Saia dessa condição e se volte para o Senhor. Qual tem sido o resultado do seu trabalho?
O que você tem edificado? Seus bens estão sendo perdidos? Seu ganho tem ido para as mãos de outras pessoas? Como está a sua vida? Avalie você. Muitos roubos estão vindo sobre o povo de Hashem, golpes, despesas com manutenção, problemas com saúde, entre tantas outras coisas que não deveriam ocorrer por conta de algum tipo de desobediência. Só você pode saber o que está errado na sua vida. Mas Hashem nos oferece um caminho de santidade, arrependimento e abandono do pecado. Deixe o pecado perdido pelo caminho e Hashem vai destruí-lo em nome de Yeshua. Não escolha andar com seus pecados, porque quando ele for destruído, se você estiver junto com ele, eu lamento dizer, mas eu receio que você será destruído junto. Abra mão disto. Eles não são uma boa companhia para você. Volte para Hashem, faça techuvá, em nome de Yeshua. Irmãos, eu também estou sujeito a estas mesmas palavras sobre a minha vida. Pesa os mesmos critérios que estão sendo ministrados aqui nesse momento. Primeiro para mim, e eu estou compartilhando com vocês. Eu sou tão necessitado de misericórdia de Hashem quanto qualquer outra pessoa nessa terra. Eu não sou melhor que ninguém. E ainda como representante de Hashem nessa terra, recai sobre mim uma responsabilidade ainda maior, de zelar pelo nome sagrado de Hashem. Eu tenho plena consciência que devo viver pelas instruções da Escritura Sagrada em obediência em tempo integral. 24 horas, 7 dias por semana. Todos os dias da minha vida. Foi um convite que recebi de Hashem e aceitei, mas existe uma luta o tempo todo para desobedecermos a palavra, para nos tirar do caminho de Hashem. Então entenda, eu não estou dizendo isso para vocês na condição de juiz, mas na condição de servo de Hashem através de Yeshua. O meu dever é lutar e zelar pela vida, pela alma de cada um de vocês. E clamo a você, se você se identificar com os descritivos que conduz à rota de maldições dessa paraxá, volte para Hashem, não prossiga em seu próprio caminho, em nome de Yeshua. O livro de Esgalo, Apocalipse, descreve os flagelos que cairão sobre a terra. Mortes pela espada, mortes pela fome, mortes através das pestes, pelos animais selvagens da terra. Tudo se refere às maldições descritas e aos flagelos que cairão sobre as pessoas que decidiram seguir presas nos seus pecados, nas suas transgressões, edificando o reino das trevas nessa terra. Hashem tem oferecido a todos nós, sem nenhuma exceção, a oportunidade de arrependimento. Que se voltem para Ele e sejam salvos. Essa paraxá descreve guerras, fome extrema e até canibalismos. Muitas pessoas nos escrevem desejando saber sobre os eventos futuros. Quando leio os textos de Saparaxá, me surpreendo, porque parece que essas pessoas não acreditam no que está escrito.
A Ruach HaKodesh nos adverte para fazermos as escolhas certas nesse momento. Escolher com quem nós vamos caminhar. Em nome de Yeshua, escolhamos o melhor que o Senhor separou para nós. Para os nossos familiares, para os nossos parentes. Que escolhamos o melhor para todas as pessoas que amamos. Como é que eu posso escolher o melhor para outra pessoa? Eu vou te dizer. Seja você um exemplo. E isso vai despertar em outras pessoas o desejo de seguir no mesmo caminho. A Escritura Sagrada nos ensina que devemos amar os nossos inimigos. Muitas vezes observamos situações onde existe uma dificuldade imensa para as pessoas amarem até seus próprios amigos. A palavra diz que devemos pagar o mal que recebemos com o bem, mas observamos situações onde o bem está sendo retribuído com o mal. Estamos vivendo situações estranhas, com comportamentos estranhos na vida das pessoas em toda a terra. Por outro lado, o fato de sermos pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem não nos impede de eventualmente fazermos escolhas erradas. O que não podemos é persistir nesse erro. Precisamos analisar a nossa vida e se percebemos que existe alguma coisa errada, alguma coisa fora do lugar, devemos reconhecer os nossos erros, devemos voltar para o Senhor em humildade, em arrependimento. Pedimos perdão e ajuda a Hashem para corrigir esses erros, corrigir as nossas faltas e delitos, para que Hashem encubra a exposição da nossa vergonha, encubra os nossos pecados, para que não sejamos, para não sermos destruídos com eles. Tiago, capítulo 3, versículo 13 até 18. Quem dentro de vocês é sábio e tem entendimento? Que o demonstre mediante a sua boa conduta, orações praticadas com a humildade procedente da sabedoria. Contudo, se você abriga no seu coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem ataquem a verdade com mentiras. Esta sabedoria não é do tipo que procede do alto, ao contrário, é terrena, não espiritual, demoníaca. Porque onde existe inveja e ambição egoísta, há a discórdia e toda espécie de práticas indecentes, mas a sabedoria do alto é antes de tudo pura, pois pacífica, dócil, racional, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Irmãos, existe uma sabedoria que pertence a essa terra. É animal, corrupta e demoníaca, querendo se apoderar de nossas mentes, trazendo pensamentos estranhos, contrários aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. E ninguém, nem os crentes, está imune a isto. Os piolhos seguem procurando cabeças para hospedarem suas crias desde o Egito. Está sobre toda a terra. As serpentes procuram ninhos para chocar seus ovos. Irmãos, todos nós devemos zelar pelo que pensamos o tempo todo. Cabe a cada um de nós remover qualquer intrusão do mal em nossos pensamentos, no nosso coração. Busque a ajuda do Senhor. Busque pela força do Mashiach Yeshua. Tenha a mente do Senhor, de Hashem, através de Yeshua,
e você não será confundido com absolutamente nada. Irmãos, preste atenção nesse ponto importante. Sem a Ruach HaKodesh, não temos como reconhecer que estamos errando. Eu vou repetir para vocês o que eu tenho dito e repetido para minha própria vida. Sem a Ruach HaKodesh, não temos como reconhecer que estamos errando. A nossa mente é muito limitada. Nós somos extremamente sensíveis ao que vemos e ouvimos e muitas vezes concluímos apressadamente, de forma errada, sobre uma situação. Nós somos muito limitados, cegos pelo nosso orgulho pessoal. Nós sempre precisaremos de ajuda de outras pessoas, sempre precisaremos da Ruach HaKodesh e do Mashiach Yeshua para acertarmos o caminho correto. No texto que lemos na Haftarah, Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 17, versículo de 1 a 6, reforça as maldições que alcançam as pessoas que se desviam do caminho de Hashem. Este é o motivo que devemos depositar a nossa confiança e esperança no Senhor e se livrarmos das crises de confiança que aumenta muito e rapidamente a cada dia nessa terra. Mas não precisa ser mais assim com a nossa vida. Não precisa ser assim com a vida de ninguém. Não precisa. Porque você pode escolher obedecer as Escrituras e andar com Hashem, auxiliando Hashem, dando instruções, auxiliando nas nossas decisões, nos socorrendo diante das opressões, como está escrito no texto que lemos em Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Abençoado é o homem que confia em Hashem. Adonai será a sua segurança, ele será como árvore plantada perto da água, que esparrama suas raízes junto ao rio. Não percebe quando chega o calor, e sua folhagem é frondosa, não fica ansioso no ano da seca, antes continua dando fruto. Hashem nunca nos prometeu que não teríamos lutas nessa terra. Os desafios, perseguições, a espada, a fome, as pragas, a enfermidade, as feras do campo, as chuvas fortes, as secas virão. Mas se estivermos realmente com confiança no Senhor, Ele estará à nossa frente, abrindo caminho e nos guardando, nos protegendo na nossa retaguarda em todas as situações. Se o Senhor estiver conosco, irmão, estaremos realmente protegidos. E ainda assim, se acontecer de alguém morrer, essa pessoa estará com o Senhor. Ou seja, nem a morte pode nos separar do amor de Hashem. Através de Yeshua, que venceu a morte, para que nele sejamos mais do que vitoriosos nessa terra. Seremos curados, a água brotará em terra seca, nossa provisão será enviada mesmo em tempo de fome, as feras serão repreendidas, e mais que tudo isso, teremos sempre a companhia de Hashem e seu ungido conosco. Aleluia! Isso realmente é tremendo. Esta é a proposta de Hashem para nossas vidas diante do caos que está se tornando essa terra.
Por que então morreríamos? Diante de inundações, de desconfiança e pensamentos ruins entre as pessoas e das pessoas para com Hashem. Por que morreríamos diante da imensa seca de amor que está se formando no horizonte? Medite, avalie a sua vida, volte para o Senhor, seja você a diferença nesse mundo. Ame a Hashem sobre todas as coisas, ame ao seu próximo como a si mesmo, lute com zelo por almas, redobre o seu zelo pela santidade de sua vida e caminhe nessa terra em companhia do Senhor, em Shalom. Eu vivo no mesmo mundo que todos vocês e a Ruach HaKodesh me orientou a compartilhar algo muito pessoal com vocês. Irmãos, é muito fácil entrarmos na rota das maldições. Muito fácil. Eu não digo isto no sentido de entrarmos em pecado de forma deliberada. Não, não é isso que eu falo. Mas mesmo as nossas reações em momento de tensão pode nos lançar na rota das maldições. Na semana passada, eu estava em um dia comum, servindo o Hashem, cuidando de vidas, estudando a palavra e trabalhando, como eu faço todos os dias. Aliás, todas as pessoas aqui ao meu redor trabalham muito duro, todos os dias, todos eles, sem nenhuma exceção, do menor ao maior, ao sênior. Quem está aqui ou já se hospedou conosco aqui sabe como esta obra é realizada. Louvado seja Hashem, o nome sagrado de Hashem, que tem nos proporcionado condições para trabalharmos, conversando, buscando sempre unidade por soluções do Senhor, caminhando juntos em amor na direção de Hashem através do Mashiach. Porque é isso que Hashem deseja que saia deste lugar como modelo. Eu oro para que este amor que Hashem tem depositado neste lugar entre no seu lar, entre no seu coração e transforme a sua mente, em nome de Yeshua. Na semana passada, no dia da nossa reunião de oração, eu estava em dia comum de trabalho. Eu estava tranquilo, recebi um informativo de uma pessoa querida, uma informação tranquila. Mas logo depois eu recebi da mesma pessoa uma convocação opressiva para conversar em um grupo sobre questões que realmente não era da minha responsabilidade. Orei, apresentei a questão ao Senhor. No mesmo dia à noite, uma pessoa desse grupo me enviou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo em particular. Agendei para amanhã do dia seguinte. No dia seguinte, essa outra pessoa me ligou com muitas cobranças e pesadas acusações que não fazia nenhum sentido. Mas eu não tive uma boa reação. Aquilo entrou no meu coração. Me agrediu. E eu fui surpreendido com a adversidade. Eu estava tranquilo e nem me passou na mente ter de enfrentar uma situação contrária daquela forma, daquele jeito. Mesmo Hashem nos alertando para termos cuidado com as adversidades e tudo mais, mas nunca sabemos quando, nem de que modo elas virão. Elas simplesmente virão. A situação me agitou, me transformou, me transtornou de dentro para fora.
E eu realmente me surpreendi com tudo aquilo que ocorreu. E é assim mesmo que as coisas acontecem. Tudo parece bem até que as águas se levantam para nos afogar. É terrível quando nos sentimos enganados, injustiçados, cobrados por situação que não dizem respeito à nossa vida. Toda aquela situação era referente aos assuntos relacionados com a minha parentela, com pessoas que não creem como nós e se habituaram a se comportarem de forma hostil para com outras pessoas, para conseguirem o que elas desejam, da forma delas. Logo percebi o efeito nocivo de imediato. A minha saúde foi afetada na hora. Na hora. A minha equação havia sido removida do lugar que deveria estar. Uma agitação, uma grande agitação entrou no meu coração para me conduzir para a rota da maldição. Irmãos, é principalmente nesses momentos que precisamos sacar a espada da palavra para nos defender com tranquilidade e confiança no Senhor. Lembrar da instrução de Hashem para a nossa vida, como está escrito em Miglei Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 23. Meu filho, atente para o que estou dizendo, incline seus ouvidos às minhas palavras, não as percas de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para aqueles que as encontrem, saúde para todo o seu ser. Acima de todas as outras coisas, guarde o seu coração, ela é a fonte da vida. Não podemos permitir que o nosso coração seja afetado por lutas e adversidades desse mundo. Nenhuma delas. Não importa o que seja. Diante daquela situação, nem todos queriam conversar e outros só queriam brigar. Não havia nenhuma condição de diálogo. Todas as minhas tentativas de comunicação foram rejeitadas e o conflito só crescia. As Escrituras nos ensinam: caminharão dois juntos se não existe acordo? Em resumo, um problema externo entrou na minha vida e me desconfigurou. Eu estava sofrendo e as minhas reações não foram adequadas. A minha esposa percebeu a situação e correu para me ajudar. Primeiro em oração. Me pediu autorização para conversar com a pessoa e entender melhor a situação. Se posicionou como pacificadora, exatamente como ensina as Escrituras Sagradas. Foi agendada uma reunião entre todos e se seguiram uns dias difíceis sobre a minha vida, diante daquela situação altamente desconfortável, onde as pessoas não conseguiam conversar pacificamente. E pior, se juntaram todas contra a minha vida. Pedimos orações aos nossos irmãos do Mashiach, que estavam disponíveis para nos ajudar. Foram dias difíceis até a reunião que havia sido agendada e aconteceu no último domingo. E eu teria que enfrentar um clima extremamente agressivo que estava presente na vida daquelas pessoas. E eu realmente não estou acostumado a lidar com isso. Nós não temos isso aqui. Nós não temos isto entre os nossos irmãos do Mashiach. Temos algumas situações de atenção, mas nunca vi nada desse porte.
No dia da reunião, Hashem falou comigo e com a minha esposa e praticamente nos ditou as regras e os tópicos que deveriam ser abordados de forma objetiva durante aquela reunião, cujo propósito principal seria encontrar soluções de bem-estar para o nosso parente que estava passando por necessidades e cuidados na área de saúde. Redigimos as informações e enviamos 1 hora antes de iniciar a reunião, naquele grupo formado. Quando iniciou a reunião remotamente, um deles ainda não havia lido o documento com os tópicos que havia sido enviado. Outro leu e ficou apavorado. Não queria nem mais participar da reunião. E o outro, que não havia lido o documento, por ver o movimento que ocorreu, ficou perdido. E agora? Depois de algum tempo, depois do horário marcado, todos decidiram participar. Agora, não mais para me agredirem, mas para se defenderem. Hashem é muito inteligente. Eles ainda não conhecem o Senhor. Então eu pedi autorização para cada um deles para orar. E todos, sem nenhuma exceção, concordaram. Quando nem todos, como nem todos haviam conseguido ler o documento, eu perguntei se poderia ler ali aquele documento em voz alta, os tópicos, e todos eles concordaram. E eu li o documento que Hashem havia ditado, e todos ouviram atentamente cada palavra, sem nenhuma interrupção. Naquele ambiente de graves inimizades, não foi feita nenhuma acusação, nenhuma cobrança sobre a vida de ninguém. E quando eu terminei de ler, de expor aquelas poucas palavras, e finalizei o que eu tinha para dizer, percebi que tudo havia mudado naquele grupo. Tudo mudou. As pessoas não rebateram em nada o que Hashem havia nos dito. E eu fiquei realmente impressionado, surpreso, atônito, com a solução maravilhosa que Hashem havia colocado nas nossas mãos. Imagine o que foi eu ver aquelas pessoas violentas que estavam a princípio agindo com violência sobre a minha vida, tomando consciência de toda aquela situação e mudando a sua posição. Pessoas não crentes. O mais agressivo de todos eles, literalmente passou a assumir as suas responsabilidades em benefício da pessoa enferma e, pasmem vocês, passou a me defender, sem que eu precisasse falar mais nada. Esse é o Senhor que a gente serve. Na narrativa de Hashem não havia defesa nem ataque, apenas a verdade que eles haviam esquecido e o esclarecimento de coisas que Hashem havia feito em favor daquelas pessoas, usando a minha vida, que até eu mesmo nem me lembrava mais. Mas Hashem lembrava e me lembrou também. Como resultado, eles ficaram envergonhados. Por quê? Eles lembraram do que eles haviam esquecido. Não como cobrança, mas como relato verdadeiro. Hashem trouxe tudo à nossa memória e a paz tomou conta daquela reunião. Entre aquelas pessoas que antes não conseguiam nem conversar pacificamente, com tantas imposições, cobranças e acusações.
A rota das maldições que havia iniciado na minha vida dias antes, naquela reunião foi completamente interrompida. Hashem ouviu as nossas orações, se levantou para nos defender, nos honrou com as atitudes corretas diante das pessoas que precisavam conhecer o Mashiach através de um modelo. Eu não sou melhor que eles, mas eu quero servir a Hashem do jeito e do modo dele. Tudo que eu sentia naquele momento, naquela reunião, era alívio e muita, muita gratidão ao Senhor. Para mim, nunca foi tão verdadeiro o texto que está escrito em Mishlei, Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Quando os caminhos do homem satisfazem Adonai, este reconcilia com ele seus inimigos. Eu experimentei isso, irmãos. E declaro para você, isso aqui é verdadeiro. E tem sido assim, eu tenho colhido frutos, os resultados benéficos dessa pacificação, todos os dias. Sou muito grato a Hashem por isso. Isso abriu novas portas para mim que estava fechada. Já consigo conversar com alguns deles sobre o Senhor abertamente, coisa que eu não tinha antes nenhuma condição de fazer. Para nós fecharmos, a minha saúde, que a princípio parecia ter uma necessidade cirúrgica, começou a se recuperar rapidamente. Tive apenas um dia de repouso e no dia seguinte estava com as minhas atividades normais, provando mais uma vez de um milagre, de forma sobrenatural, proveniente de Hashem. A obra que Hashem começou na minha vida, Ele mesmo há de concluir. Em nome de Yeshua. Eu não quero, eu não posso, eu não vou perder a presença de Hashem. Não na minha vida. Essa é a minha escolha. Este é o caminho que Hashem nos oferece. Oferece para todos nós. E eu recomendo que cada um de vocês siga nesse caminho. Eu estive entre pessoas realmente hostis e presenciei através dessa situação os cuidados e o agir sobrenatural de Hashem para com a minha vida. Tudo o que fiz foi só repetir o que o Senhor disse. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. E mesmo enquanto eu lia, eu sentia o poder de cada palavra que estava sendo proferida. Veja você, entenda e aprenda. Vou compartilhar com você. Aprenda com isto. Passei pelos estágios de ser surpreendido com algo muito ruim, muito negativo. Passei por cobranças indevidas, recebi uma extrema hostilidade, mas também percebi que eu recebi sobre a minha vida um espírito de hostilidade, que desejava usar a minha vida para hostilizar pessoas amadas ao meu redor, pessoas que amam e lutam todos os dias para o meu bem-estar. O que eu quero compartilhar com vocês, quando a gente recebe uma agressão, não importa o motivo, ainda que seja sem motivo, a gente recebe com essa agressão um espírito de hostilidade. E a nossa indignação, o nosso jeito de falar com pessoas que estão ao nosso redor naquele momento, vai ser agressivo. O que a pessoa tem a ver com isso? Nada. Mas esse espírito de hostilidade, ele entra na nossa vida para hostilizar outras pessoas. A gente tem que estar atento a essas coisas. Isso ficou muito claro na minha vida nesse evento. Precisamos tomar cuidado com isso. Se eu não tivesse pessoas ao meu lado que me amam de verdade, que lutam comigo e por mim, pessoas que oram pela minha vida e estão dispostas a compreender os meus processos para me ajudar. Cada um de nós temos nossos processos. Pessoas que estão dispostas a pagarem um preço na edificação do reino nessa terra.
ao meu lado. Se eu não tivesse essas pessoas, eu certamente teria sido entregue aos chacais. Nós não temos como seguir sozinho nessa terra, com o nosso orgulho. O nosso orgulho só vai nos conduzir à destruição. A gente recebe tudo do Senhor. E muitas vezes a gente está cerrando o nosso punho para Ele. Alguma coisa está fora do lugar, irmãos. E o Senhor usa pessoas. Quando você cerra o punho para uma pessoa que quer o seu bem, não se iluda, não se engane. Você está cerrando o seu punho na face de Hashem. Reveja a sua vida. Tem ali em Salmo 133, versículo 1, versão JB. Quão bom e agradável é para os irmãos viverem juntos em unidade. Tem pessoas que vivem junto, mas não tem nenhuma unidade. Porém, as pessoas nesse mundo têm escolhido seguir em outro caminho, como foi profetizado em Risgalo, Apocalipse, versão JB, capítulo 6, versículo 8. E eu vi e inei, preste atenção, um cavalo hieracraca, pálido, esverdeado, e aquele sentado nele, o nome daquele cavaleiro era Morte, e o Sheol estava seguindo com ele. Ou seja, todos nós vamos seguir com alguém. Até a morte segue com alguém. E foi-lhe dada autoridade sobre 1/4 da terra para matar com a espada, com fome, com as pragas e pelas bestas da terra. Irmãos, nós não podemos seguir nessa rota de colisão com o caos. No texto que lemos em Yohanan, João, capítulo 14, versículo 15 a 21, Yeshua nos disse que se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos e jamais estaremos sozinhos. A Ruach HaKodesh nos será dada e o seu conselho nos será por socorro. Isso aconteceu, experimentei isto na minha própria vida, no relato que compartilhei com vocês. E convido cada um de vocês a viver também pelos conselhos de Hashem. Quais têm sido as suas escolhas diante da pressão, das opressões? Lamento dizer, mas receio que as opressões e as pressões seguirão em crescimento em toda a terra. E precisamos aprender a enfrentá-las com força, com coragem e, sobre todas as coisas, com sabedoria proveniente de Hashem. Tem momentos que precisamos nos calar. Tem momento que nós vamos precisar falar as palavras corretas, com o tom correto, com sabedoria. Devemos escolher fazer o que é certo e não deixar, não nos permitir ser arrastado para fora do caminho de Hashem. Não devemos entrar em rota de colisão com as maldições. Mas a escolha é sempre pessoal, individual. A escolha é de cada um de nós. Sejamos sóbrios, sejamos unidos. Caminhemos juntos, unidos. Andemos com Hashem e Hashem andará conosco. Porque Ele prometeu isto e eu provei a luz no meio das minhas trevas pessoais. Não importa a luta que você esteja enfrentando nesse momento, eu sei que se você escolher corretamente, você verá o sobrenatural da mesma forma que eu vi tomar forma diante dos meus olhos, de um momento para o outro. Baruch Hashem.
Então não importa o que esteja em sua frente, sempre escolha obedecer às instruções de Hashem, e todas as bênçãos dele estarão sobre a sua vida, e ele mesmo irá com você, mesmo em dias difíceis. Ouça o que diz a Ruach HaKodesh, escolha corretamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 8/6, teremos uma única Parashá 34, Bamidbar, a primeira porção do 4º livro da Torá, nos ensina sobre o recenseamento do povo de Israel, feito no 2º mês do 2º ano no deserto, relaciona os líderes das 12 tribos do povo de Israel e apresenta o total de 603.550 homens com idade acima de 20 anos. Nessa porção, a família de Kehat Coate, o segundo filho de Levi, avô de Moshe e Aharon, foi instruído para lidar com as partes mais sagradas do Mishkan. Que cada um de nós estejamos pronto para lidar de forma correta com o sagrado de Hashem. E assim segue. Convoca a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça, santo, 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 pelos teus ensinamentos, pela tua direção, pelas tuas instruções, principalmente no tempo de aflição, em situações de opressão, que muitas vezes não compreendemos. Nos ajude, o Senhor é correto, é justo, e que todas as situações, ainda que contrária à nossa vontade, seja transformada e nos abra oportunidade para sermos usados pelo Senhor na edificação do teu reino na vida de outras pessoas. Obrigado por me permitir viver a situação que eu compartilhei aqui com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com eles aqui também. Nesse momento, que cada um entenda, Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, e tudo que o Senhor nos pede, obediência para o nosso bem. Nos dê força. É o que eu lhe peço, para te obedecer do teu jeito, do teu modo. Bechim Shur Mashiach, que assim seja, que assim seja.